Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, familiares, amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um devocional de hoje. Eu quero estar orando aqui, consagrando o Senhor o dia de hoje, que é sexta-feira, 24 de outubro. Amém? Que Deus abençoe esse dia, né? Essa sexta-feira, chegando final de semana aí, em nome de Jesus. Eu já profetizo aqui um final de semana abençoado, um final de semana de vitórias, de grandes livramentos, em nome de Jesus. Vai recebendo aí, vai tomando posse, em nome de Jesus, amém? Prepara a tua Bíblia aí, que eu vou estar trazendo a palavra. Enquanto você prepara a tua Bíblia, pega a tua Bíblia aí e abre no livro de Gênesis, capítulo 12, eu vou estar orando aqui, amém? E eu convido você a orar comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, já deixa a tua curtida, compartilha com mais pessoas e não esqueça de ativar aí as notificações, o sininho aí das notificações, amém? Glória a Deus, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos por estar aqui de pé. Te agradecemos pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo nosso respirar, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fica à vontade aqui em nosso meio, porque a nossa vida pertence ao Senhor, nosso lar pertence ao Senhor. Tudo que temos, Pai, pertence ao Senhor. E desde já eu já consagro o Senhor este devocional. Consagro o Senhor, Pai, a palavra que eu estarei trazendo aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar em cada coração, através da palavra, em nome de Jesus. Amém? Abra aí a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos, familiares, amigos? Gênesis capítulo 12, que diz assim, ó. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Uma coisa interessante que, para o Senhor cumprir as promessas na vida de Abraão, ele teve que tirar Abraão de perto da família, de perto ali do pai dele, da casa do pai dele, né? Para que as promessas de Abraão fossem cumpridas. E olha só como você vai entender essa passagem aqui do livro de Gênesis, amém? Abra a tua Bíblia aí em nome de Jesus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, aqui Abraão nem sabia para onde ele ia. Ele não sabia para onde ele ia. Ele só obedeceu à voz do Senhor. O Senhor falou para Abraão sair da terra, da casa do pai dele, e ele estaria caminhando e depois o Senhor estaria mostrando a ele. E olha só, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ali, Abraão, por não ter filho, ele não tinha filhos, né, com a Sara. Então, ali ele levou o sobrinho dele, Ló, juntamente com ele, para onde ele fosse. E ali, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha só, a primeira terra que Abraão ali colocou os pés, o Senhor fez uma promessa a ele.
que o Senhor daria aquela terra, né, à descendência dele. Então, assim, a partir do momento que você toma disposição e dá o primeiro passo, né, quando o Senhor te fala que você tem que sair daquele lugar, de onde você estiver, e você dá o primeiro passo, o Senhor, dali daquele momento, o Senhor começa a fazer promessas, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, que daria aquelas terras à descendência dele, aleluia, que foi o carvalho de Moré, né, onde ali Abraão colocou os pés. Então ali Abraão, ele quis edificar ali um altar ao Senhor. Todo lugar que ele passava, toda terra que ele pisava, que ele colocava a planta dos pés dele, que o Senhor fazia promessa a ele, né, de entregar aquelas terras para a família dele, para a parentela dele, para a descendência dele, ele ali edificava um altar, ele levantava um altar em agradecimento ao Senhor, aleluia, assim como nós, né, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós fazemos algo, pedimos algo ao Senhor, né, fazemos um propósito com o Senhor, né, ali ele nos responde. Ali o que que nós fazemos? Nós pagamos voto, né? Tipo, é um voto que nós fazemos, né? Nós fazemos um voto. Ali, naquela época, Abraão, ele fazia era um altar e oferecia ao Senhor, né? O altar, um sacrifício ali que ele oferecia para Deus, para o Senhor Jesus, aleluia. E nós fazemos voto e propósito, né? Nós fazemos voto e propósito, aleluia. E olha só o que a palavra do Senhor fala. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, depois que saiu ali da terra, né, de Moré, do carvalho de Moré. Ali, depois que ele edificou o altar, ele se moveu dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Ali novamente, quando ele saiu ali, ele foi para o Betel, né? E ali ele chegou em Betel, armou a tenda, e ali ele edificou novamente um altar. Todos os lugares que ele ia, ele edificava um altar para o Senhor. Aleluia. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Olha só, todo lugar que ele ia, ele tinha que falar para Sarai: fala que és minha irmã, porque se você fala que é minha mulher, minha esposa, eles vão me matar. Porque naquela época, as mulheres bonitas, formosas, né? Os reis ali daquela cidade queria matar o esposo daquela mulher para poder ela ficar viúva para se casar com ela. Então ali de fato Abraão era irmão de Sarai, só que eles tinham que omitir falando isso para poupar a vida de Abraão, para que Abraão vivesse por amor a Sara, né? A Sara ali, né? Sarai. Então eu venho te dizer aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que essa passagem aqui, Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente com Abraão. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer com Abraão. Por isso que Deus permitiu que Abraão casasse com a irmã dele, a Sara, né? Irmã por parte de Terá, que Terá teve uma filha que foi a Sara. Então, por permissão de Deus,
foi permissão de Deus de Abraão casar com Sarai. Aleluia, porque sabia que tudo isso ia acontecer lá na frente. E eu quero dizer para vocês, o Senhor sabe, antes da gente saber de algo, o Senhor já sabe o que vai acontecer conosco. O Senhor já sabe o que vai acontecer com você. Então, assim, por isso que temos que aplicar as orações em tudo que nós vamos fazer. Temos que estar aplicando a oração. Porque a oração, aleluia, vai fazer com que nós vamos chegar ao destino certo. Vai fazer com que nós vamos, aleluia, receber as promessas que o Senhor tem para nós. Então, as promessas do Senhor foi se cumprir na vida de Abraão e na vida de Sarai. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Na obediência de Abraão, as promessas foi se cumprir na vida de Abraão e na vida da descendência dele. A descendência dele foi cumprida. Aleluia, as promessas. Então, quer dizer para vocês, vamos obedecer, porque na obediência é que nós recebemos as promessas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E olha só, aleluia. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios, a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos, através disso. Por quê? Porque toda cidade, todo lugar que ali Abraão armava a tenda e ficaria ali, Sarai era levada para o palácio, né? Por quê? Porque ela era muito formosa, muito bonita. Então ali os reis queriam casar com Sarai. Só que Deus vinha e falava, não toque nessa mulher, porque essa mulher, ela tem marido, né? Porque o Senhor não precisava de Abraão falar nada, mas o Senhor ia em sonhos na madrugada e falava com o rei, não toque nela, porque ela é casada, ela tem marido. Então ali ele não queria nem saber, né? Porque senão ia pagar um alto preço ali com a saúde, com vida, né? Então ele dispensava ali a Sarai com muitas posses, muitos bens, aleluia, cabras, carneiros, ovelhas, muitos animais, né? Então ali dali daquela cidade, Abraão saía dali cada vez mais rico, cada vez mais próspero, cada vez mais abençoado, porque era promessa de Deus para se cumprir na vida de Abraão. Então o Senhor tem promessa para se cumprir aí na sua vida. O Senhor tem promessa para cumprir também na minha vida, em nome de Jesus. Vai tomando posse dessa palavra aí e desse devocional de hoje. Amém? Eu deixo essa palavra, que essa palavra continue falando em cada coração e testificando no seu espírito e no espírito de cada um. Amém? Glória a Deus. Quero estar orando a Deus em nome de Jesus. Orando, consagrando o Senhor, aleluia, a nossa vida mais uma vez e agradecendo a Ele por tudo, né? Amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este devocional, Senhor. Em nome de Jesus, continue falando conosco na palavra, Pai. Em nome de Jesus, continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti. Apresento o dia de cada um dos meus irmãos, irmãs, familiares, amigos e vizinhos. Senhor, meu Deus, aqueles que se encontram no trabalho, aqueles que se encontram no trânsito, no BR, na rodovia, que o Senhor guarda, que o Senhor protege, livra de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus. É o que te peço, assim te agradeço, em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Deus abençoe e fique todos na paz, fique todos com Deus, em nome de Jesus.